Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no livro de Isaías, nos capítulos 37, capítulo 38, capítulo 39 e capítulo 40. Escutemos-nos e lemos juntos neste exato momento. Isaías 37. Predito o livramento de Jerusalém. A este relato, o rei Ezequias rasgou suas vestes e, envolvendo-se num saco, dirigiu-se ao templo do Senhor. Depois enviou ele assim, prefeito do palácio, o escriba Sobinai e os decanos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. Para dizer-lhe, eis o que diz Ezequias: este dia é um dia de tribulação, de castigo e de opróbrio. Os filhos estão prestes a nascer, mas falta força para pô-los no mundo. O Senhor teu Deus talvez tenha ouvido as palavras do general enviado pelo rei da Assíria, seu soberano, para insultar o Deus vivo, e irá castigá-lo pelas palavras que ouviu. Intercede, pois, em favor do resto que subsiste ainda. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías, o qual lhes deu esta resposta: eis o que diz o Senhor, não te espantes com as palavras que ouviste e com os ultrajes que proferiram contra mim os servos do rei da Assíria. Vou insuflar-lhe um espírito que, ao receber uma certa notícia, falo a retornar à sua terra, onde eu o farei morrer pela espada. O general, que soubera que o rei da Assíria tinha deixado Laquis, voltou para junto do seu soberano, que encontrou ocupado com o cerco de Lóbina. O rei recebeu a seguinte informação a respeito de Taraca, rei da Etiópia: ele acaba de pôr-se em marcha para fazer-te guerra. Senaqueribe enviou então mensageiros a Ezequias dizendo-lhes: eis o que direis a Ezequias, rei de Judá: não te deixes enganar pelo Deus em que tu confias, pensando que Jerusalém não será entregue às mãos do rei da Assíria. Tu ouviste contar como os reis da Assíria trataram todas as terras que devastaram, e tu escaparias? As nações que meus ancestrais aniquilaram, Gossã, Harã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Talazar, porventura foram salvos pelos seus deuses? Onde está o rei de Amate, o de Arfá e o de Sefarvaim, de Ana e de Ava? A oração de Ezequias. Ezequias, tomando a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, dirigindo-lhe esta súplica: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vós que estáis sentados sobre os querubins, não há outro Deus, senão vós, por todos os reinos da terra, vós, que fizestes os céus e a terra. Inclinai o ouvido, Senhor, e escutai. Abri os olhos, Senhor, e vede. Ouvi a mensagem que Senaqueribe fez trazer para ultrajar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria despovoaram as nações, devastaram seus territórios e entregaram seus deuses às chamas. Mas vós, Senhor nosso Deus, livrai-nos da mão de Senaqueribe, a fim de que todos os povos da terra saibam que vós, Senhor, sois o único Deus. A queda de Senaqueribe. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: eis o que disse o Senhor, Deus de Israel: eu ouvi a súplica que tu me dirigiste por causa de Senaqueribe, rei da Assíria. Eis o oráculo que o Senhor pronuncia contra ele: a virgem, filha de Sião, despreza-te e zomba de ti, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. A quem insultaste e ultrajaste? Contra quem elevaste a voz e olhaste por cima dos ombros? Ao Santo de Israel. Por meio de teus servos insultaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros galgarei ao cimo dos montes, aos confins do Líbano, abaterei os seus cedros mais altos, seus ciprestes mais belos. Cavarei e beberei água estrangeira. Ignoras que desde o princípio preparei o que acontecerá, desde remotos tempos decidi o que agora realizarei, reduzirei a ruínas e escombros cidades fortificadas. Seus habitantes ficarão sem forças, serão tomados de pavor e confusão, semelhantes à erva das pastagens, ao capim dos telhados, aos frutos atingidos pela longa estiagem.
Eu sei quando te levantas e te sentas, quando sais e quando entras, e conheço teus furores contra mim. Porque ficaste furioso contra mim e subiram aos meus ouvidos as tuas insolências, porei argola em teu nariz e freio em tua boca, e te forçarei a voltar pelo caminho por onde vieste. E eis o que te servirá de sinal: este ano se comem restolhos. O resto, que subsistir da casa de Judá, lançará novas raízes no solo e produzirá frutos no alto. Pois de Jerusalém surgirá um resto, e do monte Sião, sobreviventes, eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Por isso, eis o oráculo do Senhor ao rei da Assíria: não entrará nesta cidade nem atirará flechas contra ela, não lhe oporá escudo nem a cercará de trincheiras. Mas voltará pelo caminho por onde veio, sem entrar na cidade, oráculo do Senhor. Protegerei esta cidade para salvá-la, por minha causa e de Davi, meu servo. O anjo do Senhor apareceu no campo dos assírios e feriu 185.000 homens. No dia seguinte, de manhã, ao despertar, só havia lá cadáveres. Senaqueribe, rei da Assíria, levantou acampamento. Certo dia em que ele estava prostrado no templo de Nesroque, seu deus, seus filhos, Adrameleque e Sarazar, o assassinaram a golpes de espada, e fugiram para a terra de Arará. Seu filho Assaradom o sucedeu no trono. Isaías 38. A doença de Ezequias. Naquele tempo, Ezequias esteve doente, quase à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: eis o que disse o Senhor: põe em ordem a tua casa porque vais morrer, não te restabelecerás. Então Ezequias voltou-se para a parede e se pôs a orar ao Senhor. Senhor, disse ele, lembrai-vos de que tenho andado diante de vós com lealdade, de todo o coração, segundo a vossa vontade, e chorava abundantemente. Depois a palavra do Senhor foi dirigida a Isaías nestes termos: vai dizer a Ezequias: eis o que diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi tua oração e vi tuas lágrimas, prolongarei tua vida por 15 anos. Livrar-te-ei, a ti a esta cidade, das mãos do rei da Assíria, protegerei esta cidade. E eis o sinal, da parte do Senhor, para convencer-te de que cumprirá a promessa. Farei a sombra recuar os 10 graus que o sol já lhe fez descer no relógio solar de Acás, e o sol voltou 10 graus para trás. Poema composto por Ezequias, rei de Judá, quando esteve doente e se restabeleceu. Eu dizia: é necessário, pois, que eu me vá, no apogeu de minha vida, serei encerrado por detrás das portas da habitação dos mortos, durante os anos que me restariam a viver. Eu dizia: não verei mais o Senhor na terra dos viventes, não verei mais a luz entre os habitantes do mundo. Arrancam as estacas de meu abrigo, arrebatam-me como uma tenda de pastores, como um tecelaô, enrolam a tela de minha vida, depois cortam-lhe o laço, dia e noite estou desamparado. E grito até o amanhecer, como um leão, quebram-me todos os ossos. Como a andorinha, dou gritos agudos e gemo como a pomba, meus olhos se cansam de olhar para o alto, Senhor, estou em agonia, socorrei-me. Para que falar assim, que dizer-lhe, uma vez que é ele mesmo quem assim o faz? O tempo que me resta eu o arrasto, vivendo em amargura. Restituí-me a saúde, fazei-me reviver. Eis que meu sofrimento se mudou em conforto. Com efeito, não é a morada dos mortos que vos louvará, nem a morte que vos celebrará, o que desce à sepultura não espera mais em vossa bondade. Quem está vivo, somente quem está vivo pode louvar-vos, como eu o faço hoje. O Pai dá a conhecer a seus filhos vossa fidelidade, diante da casa do Senhor. Senhor, dignai-vos a nos salvar, e nós faremos soar a corda de nossos instrumentos todos os dias de nossa vida. Isaías disse então, que tragam um cataplasma de figos para aplicar sobre a úlcera, e Ezequias sarará. Ezequias disse,
que sinal me garantirá que eu tornarei ao templo do Senhor? Isaías 39. Enviados da Babilônia. Nessa mesma época, o rei de Babilônia, Merodach-Baladã, enviou a Ezequias embaixadores levando uma mensagem e presentes, porque soubera da doença e do restabelecimento do rei. Ezequias sentiu-se lisonjeado e os fez visitar os tesouros de seu palácio, a baixela de prata e ouro, os perfumes, os ungüentos preciosos, assim como seu arsenal e todos os seus depósitos. Nada houve em seu palácio e em todos os seus domínios que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías veio visitar o rei Ezequias e lhe disse: Que disseram esses homens, e de onde vieram eles para fazer-te visita? Vieram ver-me de longe, de Babilônia, respondeu Ezequias. E que visitaram eles em tua casa? Replicou Isaías. Viram tudo o que se encontra em meu palácio, respondeu Ezequias. Então Isaías disse a Ezequias: Aproxima-se o tempo em que se levará para a Babilônia tudo aquilo que há em teu palácio, tudo o que acumularam os teus pais até este dia, nada ficará, declara o Senhor. Tomarão até os teus próprios filhos, que geraste, para fazer deles eunucos no palácio do rei de Babilônia. Ezequias respondeu a Isaías: A sentença do Senhor, que acabas de proferir, é justa, pois dizia a si mesmo: Ao menos terei paz e segurança enquanto viver. Isaías 40. Consolo para o povo de Deus. Consolai, consolar meu povo, diz vosso Deus. Animai Jerusalém, dizei-lhe bem alto que suas lidas estão terminadas, que sua falta está expiada, que recebeu, da mão do Senhor, pena dupla por todos os seus pecados. Uma voz exclama: Abri no deserto um caminho para o Senhor, traçai reta na estepe uma pista para nosso Deus. Que todo vale seja aterrado, que toda montanha e colina sejam abaixadas, que os cimos sejam aplainados, que as escarpas sejam niveladas. Então a glória do Senhor manifestar-se-á. Clama, disse uma voz, e eu respondi: Que clamarei? Toda criatura é como a erva e toda a sua glória como a flor dos campos. A erva seca e a flor fenece quando o sopro do Senhor passa sobre elas, verdadeiramente o povo é semelhante à erva. A erva seca e a flor fenece, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Subi a uma alta montanha, para anunciar a boa nova a Sião, elevai com força a voz, para anunciar a boa nova a Jerusalém, elevai a voz sem receio, dizei às cidades de Judá: Eis vosso Deus. Eis o Senhor Deus que vem com poder, estendendo os braços soberanamente, eis com ele o preço de sua vitória. Como um pastor, vai apacentar seu rebanho, reunir os animais dispersos, carregar os cordeiros nas dobras de seu manto, conduzir lentamente as ovelhas que amamentam. Quem, pois, mediu o mar no côncavo da mão? Quem com seus dedos abertos mediu os céus? Quem com o alqueire mediu a matéria terrestre, pesou as montanhas no gancho, e as colinas na balança? Quem determinou o Espírito do Senhor, e que conselheiro lhe deu lições? De quem recebeu conselho para julgar bem, para que se lhe indique o caminho da justiça, se lhe ensine a ciência, e se lhe mostre a via mais prudente? As nações são para ele apenas uma gota de água num balde, um grão de areia na balança. O Líbano não bastaria para o braseiro de seu altar, nem seus animais para os holocaustos. Todas as nações juntas nada são diante dele, a seus olhos são como que inexistentes. A quem poderíeis comparar Deus, e que imagem dele poderíeis oferecer? Um artesão funde uma estátua, o ourives, a placa de ouro, e faz derreter as correntinhas de prata. 4L, 6, prestam-se assistência mútua, dizem um ao outro: coragem. 4L, 7, o fundidor estimula o ourives, e o malhador, o ferreiro, a solda é boa, diz, ele a reforça com rebites para que não oscile. Aquele que deseja esculpir uma imagem, escolhe madeira que não apodrece. Não o sabíeis?
Não o aprendestes? Não vos ensinaram desde a origem? Não compreendestes nada da fundação da terra? Aquele que domina acima do disco terrestre, cujos habitantes vê como se fossem gafanhotos, aquele que estende os céus como um véu de gaze, e como tenda os desdobra para aí se abrigar. Reduz os príncipes a nada, e faz desaparecer os governantes da terra. Apenas estejam plantados, apenas sejam semeados, apenas seu talo tenha lançado raízes no solo, sopra sobre eles e os resseca, e o turbilhão os varre como palha. A quem então poderíeis comparar-me, que possa ser a mim igualado, diz o Santo. Levantai os olhos para o céu e olhai, quem criou todos esses astros? Aquele que faz marchar o exército completo, e a todos chama pelo nome, o qual é tão rico de força e dotado de poder, que ninguém falta ao seu chamado. Por que dizer-te então, ó Jacó, por que repetir, ó Israel, escapa meu destino ao Senhor, passa meu direito despercebido a meu Deus? Não o sabes? Não o aprendeste? O Senhor é um Deus eterno. Ele cria os confins da terra, sem jamais fatigar-se nem aborrecer-se. Dá forças ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se, e jovens robustos podem cambalear. Mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Isaías, nos capítulos 41, capítulo 42, capítulo 43 e capítulo 44. Paz e bênçãos a todos.